Boa tarde, gente linda, gente cheirosa. Falo de terra de Manaus, retornando à cidade querida do sol, da chuva, das águas negras e do calor. Muito bem-vinda, muito bem-vindos, boa tarde. Vim aqui com vocês, né? Uma live sem forma e estrutura. Tomando aqui o meu cappuccinozinho. Tô no espaço de Vita, gente. É o espaço que eu vou atender aqui presencialmente em Manaus. Mostrei pra vocês lá nos stories aqui. Tô super animada. E continuo com os atendimentos online, com as mentorias online. E presencialmente estarei aqui em Manaus, no espaço de Vita. Fiquem de olho que eu vou retomar os trabalhos em grupo aqui na terrinha. E no Brasil, né? Programados. Vou avisar aí para vocês com antecedência as minhas andanças pelo Brasil, com as classes de barras de Access e outros trabalhos sistêmicos que eu gosto de fazer. E uma coisa me chamou a atenção aqui no espaço, estava conversando aqui com a dona antes da gente começar. E aí ela tava falando assim, eu gosto tanto da vista daqui, desse local. Depois eu vou mostrar pra vocês, vou virar a câmera. Vou fazer logo agora, né? Vejam, deixa eu ver se eu acerto virar a câmera. Acertei. Aqui a gente tá numa tarde de sol, olha só. Dessa parte da sala da janela a gente tem mais o sol. Umas nuvenzinhas, mas o sol tá ali. Não dá pra ver não aqui pra vocês. Pra mim ele tá aparecendo, não aparece na câmera. E aqui da outra janela a gente já vê as nuvens todas carregadas. Aqui tá mais carregado, daqui a pouco vai chover. E aí a gente tava conversando e ela comentou, né? Disse assim, eu disse, é a mesma sala, né? E a gente pode ter ângulos diferentes estando no mesmo espaço, no mesmo lugar. Agora que fechou mais o tempo aqui, mas essa primeirinha janela que eu mostrei pra vocês, estava bem o solzinho pegando assim. Tava muito gostosinho de ver. E desse outro lado aqui da minha direita, as nuvens mais carregadas. Dependendo de onde a gente esteja e para onde a gente foca, a gente pode lembrar que as nuvens fazem parte, elas passam, né? Elas são uma passagem, elas podem trazer chuva. Mas o sol, ele também está presente, né? Ele faz parte da paisagem, ele está presente, ele existe, ele irradia. Independente se é um dia mais nublado, se é um dia de chuva, se é a tempestade, a gente percebe que o sol, ele existe, independente do que está acontecendo no contexto daquele dia. Vamos lembrar que o dia é só um dia. Às vezes um dia ruim não é a vida inteira, sabe? É um dia ruim, é uma hora ruim, é uma hora que tem chuva, é uma hora de tempestade. Mas depois, logo o sol vem. Lembrar que o sol ainda está presente ali, mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não reconheça. E falando de paisagem, falando de locais, é bom quando a gente tem uma paisagem bonita, né? Ela estava comentando, eu tive vários insights com a dona aqui do espaço antes de começar essa live com vocês. Ela falou antes, eu não tinha um sonho. Prestem atenção nessa fala, que eu achei tão bonita e tão simbólica. Ela falou, eu não tinha um sonho, que era morar numa cobertura, né? Eu não desejava isso. Nunca pensei, não desejava. E aí depois que eu vim pra cá, eu gosto tanto de ter a paisagem, de ver essas coisas assim mais do alto, de ter a perspectiva do céu, que agora eu já tenho um sonho de morar numa cobertura, de ter uma cobertura. E aí a gente tava comentando, ela falou assim, quantas coisas a gente não deseja, né? A gente não acha que não quer, porque a gente não teve simplesmente contato, né? A gente nunca experimentou. A gente não acessou novas informações, né? A gente não se permitiu, né? Não se colocou à disposição, não se colocou vulnerável para conhecer outras coisas, outros sabores e outros elementos na vida.
E eu falei, é mesmo, né? Ela até brincou assim, como é que é aquele ditado que os olhos não veem, o coração não sente, né? O que a gente nem viu, então a gente não pode nem desejar aquilo que a gente não tem referência. E parece coisa assim muito abstrata, mas não é não, né? É coisa tão palpável, o que ela falou fez tanto sentido. Quantas coisas na nossa vida, na sua vida, a pergunta que me veio na hora falando, né? A gente pode estar não se permitindo experimentar, não se permitindo dar mais um passo, ter mais um acesso, com medo de perdê-las, né? Tipo assim, eu vou experimentar, vai ser tão bom e depois eu vou perder. E aí a gente nem se submete, nem faz a experiência de ter uma prova, de ter um gosto, de ter uma degustação do diferente na nossa vida, de coisas que talvez ninguém nunca na nossa família tenha experimentado, né? Talvez os nossos amigos não tenham escolhido, né? Tido acesso e escolhido ter essas escolhas, essas vistas, essas paisagens que eu, você, nós podemos ter e escolher hoje, né? Tudo que isso traz à tona, a gente pode aí refletir, pensar, ver o que isso é para o nosso corpo, como que isso bate aí para você, o que eu tô falando. Sejam bem-vindos e bem-vindas para vocês que estão chegando. Me contem o que tem acontecido no mundo de vocês. Vim aqui rapidamente contar as boas novas do meu retorno para Manaus, apresentar para vocês esse novo espaço em que eu vou atender aqui, que é o Espaço de Vita, a Clínica de Vita. Tem a maca para os atendimentos de barras de axis. Vou mostrar para vocês ali a maca, ó. Processos corporais, barras. Tem aqui todo o espaçozinho pronto, preparado para receber vocês. E os atendimentos online a gente continua. Eles funcionam muito bem, super bem. Me contem aí o que acontece no mundo de vocês. Eu vim para uma live sem forma e estrutura, só para eu me divertir aqui, encontrar vocês, que eu tava com muita saudade. Passei por períodos intensos de mudança, né? Vindo do Rio para Manaus, vendi tudo, tô comprando tudo de novo. Vou receber meu apartamento na próxima semana. Então é uma fase bem interessante, bem gostosa de organização do meu lar de novo aqui. Do espaço físico, e não apenas o espaço físico, né? O meu espaço, o ninho interno. A nossa casa é o nosso ninho interno, né? É uma extensão do nosso corpo, a nossa casa. Eu adoro ver coisas de casa, organizar, deixar do meu jeitinho, do meu cheirinho. E experimentar coisas novas. Por exemplo, quando eu estava mudando, né, tive a oportunidade, fiz a escolha de vender tudo para comprar tudo, porque o preço da transportadora não valeria a pena. O preço que pediram para trazer as coisas do Rio de Janeiro para Manaus era mais caro do que comprar tudo de novo. Então eu falei, vamos comprar tudo de novo, vamos brincar de comprar tudo de novo. E aí eu fiz a brincadeira, né, fiz a experiência, as perguntas de, uau, como que é meu estilo hoje? O que eu quero hoje? No Rio de Janeiro, quando eu fui de Manaus para o Rio, eu vendi minhas coisas todas aqui em Manaus, né? Eu tinha, sei lá, 2 anos que eu tinha mudado para o apartamento no máximo, então tava tudo novo, eu tinha organizado e decorado como se nunca fosse sair do meu apartamento, né? Eu comprei e disse, daqui eu não vou sair mais, né? Não saio mais, olha o que eu falei. E 2 anos depois eu tava de mudança, vendendo tudo e indo para o Rio. Quando cheguei no Rio, comprei tudo de novo, com uma outra perspectiva, né? Outro estilo, outros móveis. Agora eu vendi tudo no Rio para voltar para Manaus. E aí fiquei na pergunta, quem que eu sou hoje, né? Qual que é o estilo da Dani hoje? Do que eu gosto hoje? Já que eu vou ter a possibilidade de comprar tudo de novo, tudo novo de novo, o que eu quero escolher hoje? Brinquei, sabe, com essa perspectiva. E olhei para modos e lugares e estilos que eu não tinha visto anteriormente. Flertei com novas possibilidades, fiz bastante pesquisas, olhei bastante as coisas. E bem com essa pergunta,
o que eu sou hoje, o que eu quero hoje, qual é o estilo que eu quero ter na minha casa hoje, qual é a cor, qual é o tom, qual é a característica que eu quero hoje ter ao meu redor que denote beleza, né? Que me traga uma sensação de conforto, de aconchego para o meu lar. Lembrando que a nossa casa é a extensão do nosso corpo, é a extensão do que nós somos. Então, lembrar, sabe, de trazer essa perspectiva de limites, de possibilidades, de alegria e de beleza onde nós estamos. Não apenas no seu sentido físico, né, no espaço físico, mas lembrando da sua perspectiva, da sua dimensão simbólica também no nosso espaço, do nosso corpo, né, do nosso território interno. Como que a gente pode construir esses nossos territórios, zelar pelos nossos territórios, tanto emocionais, energéticos e físicos, de forma mais consciente, de forma mais constante, de forma mais comprometida com a nossa vida, com o nosso bem-estar, com a criação daquilo que a gente deseja aqui e agora, né? Que a nossa vida ela é aqui e agora. Respirar aqui um pouquinho. É um prazer, uma alegria estar de novo aqui com vocês nessa tarde. Uma pessoa me mandou uma pergunta agora, eu não vou identificar, mas ela disse assim: Dani, gostei dessa sua perspectiva de casa, né, como extensão do corpo. E a pessoa comentou assim: muitas vezes me sinto invadida dentro da minha própria casa por parentes, né, por familiares que não respeitam o meu espaço, o espaço que eu gostaria de ter. Parece eu me sinto enclausurada, sinto falta de ar, parece que o espaço é pequeno diante de tantas pessoas, de tanto movimento que eu tenho na minha casa. Como estabelecer limites? A pessoa está me perguntando aqui, né? Como eu posso criar esses limites do meu espaço físico? É um comentário, pergunta bem interessante, né? Muito interessante a gente trazer essa imagem da casa, do espaço físico como uma simbologia do nosso corpo, como um símbolo do nosso corpo. Não apenas do nosso corpo, né? Mas daquilo que nós somos, daquilo que nós estamos no mundo, né? Como extensão do nosso ser. O nosso ser, ele é maior que o nosso corpo, né? Ele transcende o nosso corpo. O nosso corpo expressa o nosso ser, o veículo do nosso ser. É a casa, né? A casinha do que nós escolhemos ser aqui na Terra. Mas o que nós somos, o nosso ser infinito, ele transcende, ele é maior. Né? Ele é maior que o corpo. E falando de casa, território, né? Que essa pessoa trouxe aqui no comentário e na pergunta. Como que a gente delimita, como a gente transita nesses espaços sem se deixar invadir pelas pessoas, sem se deixar invadir pelo que as pessoas são ou querem ou projetam na gente. É bem interessante. Primeiro, é importante que a gente tenha bastante consciência, né, presença das nossas interações no mundo. O que isso significa? Que em qualquer lugar em que eu e você, qualquer lugar em que a gente esteja, a gente vai influenciar e a gente vai ser influenciado, né? Como o movimento da respiração. A gente inspira, a gente expira. Quando a gente inspira, a gente absorve, né, o oxigênio, e quando a gente expira, a gente exala aí o gás carbônico, e a gente vive numa ecologia, né, dessa inspiração e respiração,
onde nós somos afetados e afetamos o nosso sistema, afetamos os ecossistemas onde a gente está. Para o bem, para o mal, para o feio, para o belo, né? Para o bom, para o ruim, né? Sem julgamentos de tudo que acontece, a gente influencia e é influenciado. Então é importante, né? O primeiro passo é a gente ter consciência disso. Consciência do nosso ser, consciência da nossa vida, consciência dos nossos desejos e aquilo que a gente quer, né? Visão do que a gente quer e do que a gente é. A partir disso, é importante que a gente tenha consciência dos outros, do que eles querem também, do que eles são e para onde do que eles desejam, né? Porque se a gente não tem muita consciência disso, a gente pode ser muito afetado, a gente pode se deixar afetar pelo desejo dos outros, que não são os nossos, pelas expectativas dos outros, que não são as nossas, pela vontade de outros, que pode não ser a nossa vontade. E se a gente não tem a consciência dos nossos limites próprios, né, do nosso saber próprio, do nosso desejo, da nossa vontade mesmo, se a gente não tem consciência desse limite, casa, território, saber, vontade, desejo próprio, a gente pode ser invadido, a gente pode ser invadido mesmo, pode vir uma avalanche de perspectivas, de visões, de desejos, de ações que não são as nossas, que não correspondem àquilo que a gente quer e aquilo que a gente deseja. E se isso acontece, comumente a gente vai se sentir sobrecarregado, a gente vai se sentir frustrado, a gente vai se sentir cansado, a gente vai se sentir sem energia e com essa sensação que a pessoa descreveu aqui, né? Me sinto invadida, foi essa expressão que ela usou, me sinto invadida dentro da minha casa pelas pessoas que estão convivendo comigo. Então, como que a gente desenvolve um senso de maior harmonia dentro dos nossos espaços? Primeiro, a gente tem que ter consciência da gente, da nossa presença, da nossa perspectiva, né, do que a gente quer nesses locais, lugares, com as pessoas com as quais a gente convive. E depois, algo que é muito importante e que muitas vezes a gente perdeu de vista, a gente perdeu a noção, perdeu o sinal GPS, é uma coisa chamada limites. Limites, saber colocar limites. Saber primeiro quais são os meus limites, porque se eu não sei quais são os meus limites em termos de, não limites de limitado, mas limites em termos de fronteiras, né? Eu preciso ter fronteiras bem estruturadas, né? Diz o ditado popular que quem tem boas cercas tem bons vizinhos, né? Então a gente precisa saber quais são as nossas cercas, né? O nosso corpo também é um limite, ele também dá borda, é um tipo de borda, né? A gente precisa ter bordas para se mover, né? Para estar, para se expressar. Se eu fui tão violada na minha vida, se eu fui tão desrespeitada ao longo da minha vida, se eu fui tão invalidada ao longo da minha vida, violada mesmo, né? Abusada de diversas formas. E quando eu falo abuso, gente, existem muitas formas, né? De você viver abusos psicológicos, né? Abusos sutis, gaslight, enfim. Se a gente tem uma história dessa de violação e de desrespeito mesmo com a nossa vontade, com o nosso querer, com o que a gente é, comumente a gente vai ter perda desse sinal GPS, a gente vai ter perda do que são esses limites pra gente. Às vezes a gente nós mesmos não temos noção do que é o nosso limite. Então, em primeiro lugar, é importante a gente reconhecer qual é o nosso limite, qual é o meu limite, né? O que é limite pra mim? E a gente reconhecer e respeitar, né? Concordar, ter compaixão, ter gentileza com os nossos limites, não ultrapassá-los, não se desrespeitar, né? Comumente a gente se desrespeita, a gente se viola, né? Antes do outro chegar e fazer isso com a gente já tá fazendo há muito tempo, já tá bypassando há muito tempo os sinais do nosso corpo, os sinais do nosso desconforto,
seja emocional, psicológico, físico, a gente vai passando por cima da gente como um trator. E para o outro chegar e fazer a mesma coisa é 2 palitos, é 2. Então, primeiro a gente tem que ter percepção, noção, desenvolver de novo, construir de novo ou construir do zero essa noção de limite próprio, né? De valor próprio, de noção de si, de percepção de si. Pra gente, primeiro pra gente. E depois, quando a gente faz isso, quando a gente desenvolve isso, que é, ó, né? É trabalho. Quando eu falo trabalho, não é aquela coisa, oh meu Deus, se martirizando, não. Quando eu falo trabalho, é trabalho que só a gente vai poder fazer pela gente. Não, ninguém faz, ninguém vai fazer, ninguém fará. Não vem pronto, não tem uma pílula que eu tomo e, ai, nossa, já tenho isso maravilhoso. Não, é uma construção do dia a dia, é algo que a gente vai ter que construir repertório de estar consciente e presente sobre a nossa vida, o nosso corpo, o que a gente deseja e não deseja. Que muita gente que eu atendo, muita gente que está aqui comigo, eu, inclusive, um dia, nem sabia o que eu queria e desejava, eu nem sabia onde terminava o meu desejo e o meu querer, e eu já estava a serviço, à mercê do desejo e do querer de outras pessoas. Então, eu não tinha nem noção. Criar isso, construir isso é fundamental para que as nossas relações elas possam ser mais condizentes, mais coerentes com aquilo que a gente quer desenvolver na nossa vida, ser na nossa vida, expressar na nossa vida. Depois disso, depois que a gente aprende a ter noção de si, dos nossos limites, do nosso território, incluindo o nosso corpo, muito prazer corpo, né? A gente aprende a comunicar isso para o outro, que é uma etapazinha bem interessante também, né? Comunicar os nossos limites para as pessoas com as quais a gente convive ou pretende conviver. Comunicar ao outro até onde ele pode ir e passando daqui já não vai ser gentil comigo, né? Comunicar claramente, comunicar assertivamente. E aí, minha gente, é uma seara, né? É uma seara de movimentos, emoções, frustrações. É um aprendizado também a gente aprender a fazer isso com clareza, com objetividade, com verdade desses limites que a gente está aprendendo sobre a gente. É um aprendizado da gente lidar também com a frustração do outro, da gente lidar com a perspectiva do outro que é diferente e tentar um encontro possível, né? Se a gente tem que conviver, se são familiares, se são parentes, se é nosso pai, se é nossa mãe, se são as pessoas com as quais a gente convive, marido, filhos, empregadas, secretários, pessoas da nossa equipe, enfim. É importante que a gente desenvolva essa habilidade de comunicar isso. E eu falo desenvolva de uma perspectiva bem consciente mesmo, porque é um desenvolvimento. É um desenvolvimento a gente conhecer quem somos e os nossos limites e desejos, saber comunicar assertivamente isso, né? Ser vulnerável para comunicar isso e estar receptivo, né? Vulnerável também à comunicação do outro, à verdade do outro, né? Aquilo que o outro traz pra gente também, do mundo desse outro, né? Que é diferente da gente, que é diferente dos nossos limites, que é diferente daquilo que a gente quer e sonha, né? E é um aprendizado muito grande no mundo em que as pessoas, né, em que nós somos ensinados ou que a gente convive em relações, em comunicações que não são claras, não são objetivas, que comumente as pessoas usam subterfúgios para terem o que querem, né, para serem atendidas em seus desejos e em suas perspectivas, né? Então, comumente as pessoas podem não comunicar claramente o que querem, o que desejam, mas podem utilizar de alternativas de retirada da atenção, podem utilizar de outras formas de manipulação para que a gente se sinta, às vezes, na obrigação, ou se sinta no dever, ou se sinta, né, naquela perspectiva mesmo, obrigação mesmo de corresponder ao outro, né, de pagar, de retribuir,
né? Então, quantas vezes a nossa retribuição, quantas vezes o nosso estar não é baseado na verdadeira gratidão, na verdadeira liberdade de presentear, de receber, de estar livre com as pessoas com as quais a gente convive. E para terminar, para fechar essa reflexão, esse momento aqui com a gente, eu venho trazer um dado também, que muitas vezes, algumas vezes, principalmente com familiares, às vezes com mãe, às vezes com, enfim, com pessoas com as quais a gente tem que trabalhar, essa convivência ela não é saudável, né? Ela não é possível que a gente possa estar nela, conviver com algumas pessoas sem se desgastar enormemente, né? Sem ser, as pessoas chamam comumente, né? São relações tóxicas, pessoas tóxicas, enfim, a gente pode chamar do que quiser, mas tem pessoas que é muito mais difícil mesmo a gente estar perto, estar próximo. São pessoas que a convivência pode trazer muitos espinhos, a pessoa é muito adoecida realmente, muito machucada, muito ferida, e ela vai espalhando isso para as relações que ela tem, com quem ela se relaciona, vai espalhando, né? Vai espalhando aí. E muitas vezes a gente precisa mesmo se afastar, precisa mesmo não ficar próximo, não estar próximo dessas pessoas. É o melhor que a gente pode fazer pela gente, é o melhor que a gente pode fazer para respeitar o nosso espaço, para respeitar o nosso limite. Lembra da conversa do limite? Respeitar, reconhecer o meu limite emocional também, né? O meu limite em termos de saúde, bem-estar psíquico, emocional, é importantíssimo. Diante desse reconhecimento, eu posso perceber que estar próximo a certas pessoas, a certos grupos, a certos ambientes, né? Certas instituições, certos contextos, não são saudáveis, não é gentil para a minha organização psíquica. Tem pessoas que se desregulam muito facilmente e desregulam as outras pessoas também. Tem pessoas que vivem altos e baixos muito intensos e elas vão passando como rolo compressor por cima de quem está perto. Então, é saúde, é também autocuidado, é também percepção e respeito com os nossos. Deu uma pausa aqui devido à conexão. Muitas vezes não está próximo, muitas vezes se afastar. Afastar também é amor, também é carinho, também é gentileza, também é gratidão. Às vezes a convivência, né, com famílias, parentes e afins fica muito mais fácil, muito mais fluida se a gente não tá tão próximo fisicamente, né? Não está tão presente fisicamente. Pode ser mais fácil, pode ser mais gentil, pode ser mais fácil da gente receber e contribuir com essa pessoa ou não, né? Tem pessoas que realmente não é a nossa vibe agora que essa contribuição role nesse momento. Mas estejamos conscientes, atentos, nossos limites, nosso território, o que queremos, o que não queremos. Primeiramente é importante que isso esteja claro pra gente. E depois que a gente saiba comunicar ao outro qual é esse limite, qual é esse desejo, qual é esse querer. Se a gente não sabe da gente, né, do que a gente quer, do que a gente é, de qual é o nosso limite, a gente não vai saber nomear e não vai saber comunicar isso ao outro. Então, boa tarde, Josi, seja bem-vinda. Estou encerrando aqui a live, mas deixa aqui essa pergunta, deixa aqui essa reflexão. Como que você lida com os seus limites, né, com as suas bordas? E quando eu tô falando de limites, eu não tô falando de limitações, eu tô falando de bordas, sabe? De quem sou eu aqui, qual é a minha borda, quem é Dani, o que Dani quer, o que Dani deseja, o que Dani expressa. Quem é Dani para si e como Dani estar em relação com o outro. Como isso é possível, como isso é gentil, como isso é comunicável. Quanto que a gente pode estar deixando de se honrar para permanecer em relações, em espaços, em momentos e ambientes que não são tão gentis, tão honrados assim, tão respeitosos assim com a gente. Vai, Josi, vai ficar gravado. Eu vou deixar gravado aqui. Depois você pode
assistir desde o início. E por último, pra gente encerrar, por último, não menos importante, queria dizer que mesmo que a gente queira se enganar, o nosso corpo não se engana. O nosso corpinho, ele é incrível, ele é um sinalizador, um radar, um mapa. O nosso corpo é fantástico. Mesmo que a gente queira se enganar, gente linda, a respeito das pessoas, lugares, pessoas e instituições, e a gente não queira ver, né? A gente entra naquele estado de sono profundo, não quero ver quem são essas pessoas, eu quero achar que todos são bons, todos são legais, todos são incríveis e todos estão falando a verdade. Por mais que a gente não queira ver, que a gente queira dormir, que nem a Bela Adormecida, o nosso corpo, ele é incrível, ele não dorme e ele não mente, né? O nosso corpo, ele sinaliza, né? Tipo assim, aqui não tá cheirando bem, esse local me dá dor, eu incho, eu não tô bem, fisicamente eu tô esgotada, eu tô com dor de cabeça. Percebam, o corpo, ele dá vários sinais do que não tá legal, do que não tá bom. E ele aponta mentiras, as nossas, as dos outros, as vossas. Esses locais em que a gente tá dormindo, o corpo vai lá dizer: não, tem alguma coisa errada, querida, olhe. E aí a gente pode parar de brigar com o corpo, que ele tá falando por meio das doenças e dos sintomas e dos sinais que algo não está bem, e escutá-lo mais e fazer mais perguntas do que não tá bem, o que eu tô percebendo aqui, qual é a mentira que estão me contando, o que eu estou me contando a respeito desse espaço, desse processo, dessa pessoa, dessa instituição, enfim. Nosso corpo, ele é veículo, ele é comunicação e ele expressa toda hora, a todo momento, aquilo que se passa internamente. Estejamos atentos aos nossos limites, às nossas bordas e à comunicação que o nosso corpo está nos falando toda hora e a todo momento. E se você quiser saber mais sobre isso, quiser ter mais perguntas sobre isso, quiser ter mais facilitações e facilidade com o seu corpo, sua vida, sua casa, existem ferramentas terapêuticas incríveis com as quais eu trabalho, com as quais estou em Manaus para atender presencialmente, que são as barras de Axis, que são os processos corporais de Access Consciousness, que é o alinhamento energético. Vou falar mais do alinhamento energético com vocês. Vou fazer roda de cura de alinhamento energético no coletivo, aqui em live, vocês vão ver. É incrível. Alinhamento energético são processos de limpeza emocional que a gente pode, né, ter para ter mais facilidade com o corpo, para ter mais facilidade com as nossas emoções, com as nossas percepções. Quiser saber mais sobre isso, quiser ter mais facilidade, construir mais facilidade com isso, conte comigo. Estou aqui para o que der e vier, e o que mais é possível, que a gente nunca imaginou, que a gente nunca experimentou, que a gente nunca provou, mas que já está disponível aqui pra gente, como uma tarde incrível de sol na nossa cidade linda. Um beijo, queridos e queridas, e até a próxima!